Para quem tá chegando agora, eu tô fazendo essas aulas aqui no Instagram. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Liz. Eu sou a pessoa por trás desse perfil do Mulher Sagrada. Eu sou a idealizadora do projeto Mulher Sagrada, que existe desde 2018. Então, nesse projeto, além de todos os conteúdos que temos aqui, tem as jornadas presenciais. Até aproveito para avisar que por conta de toda a questão do coronavírus, da quarentena, a Jornada das Mulheres Arco-Íris, que a edição 2020 é aqui na cidade de São Paulo. Então, o início dela foi adiado para final de maio. Então, ainda não começou, gente. Era para ter começado em março, no final de março, mas por conta de toda a questão aí do coronavírus, adiamos, né? Então, no final de março vai começar a jornada, serão encontros mensais, um domingo por mês, último domingo. Então, serão nos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. Então, quem quiser se inscrever, já reservar a sua vaga, não deixa para a última hora, né? Até porque tem os materiais, tem as apostilas que eu já mostrei aqui para vocês. Então, a jornada presencial vai começar no final de maio, tá? Então, gente, quem quiser se inscrever, dá tempo. Vocês ainda não teve nenhum encontro, então super rola de participar. E o círculo virtual, nós teremos o círculo virtual que começa no dia 26 de abril. Quem participar, e aí é um projeto novo, que eu já tinha parido ele antes dessa história de coronavírus, então as mulheres estavam me pedindo para fazer coisas online. E aí, por outro lado, eu também estava pensando em coisas que precisa agregar nesse projeto do Mulher Sagrada, como, por exemplo, a produção de um oráculo. Então, eu montei essa campanha no Catarse para que nós possamos fazer coisas online e também viabilizar outras formas de trazer o conhecimento para cada vez mais mulheres. Então, nós teremos esse círculo virtual, as participantes terão a opção também de marcar a leitura mensal comigo, com o Oráculo da Mulher Sagrada, marcar leitura individual, né? E rituais também. Então, vejam lá o link que está no meu perfil, tem o link Círculo Virtual de Mulheres, para vocês saberem mais como participar. E o primeiro encontro vai ser dia 26 de abril e nós vamos iniciar esse círculo virtual estudando o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, esses encontros serão uma vez por mês e eles vão ficar gravados. Então, as mulheres que participarem ou não conseguirem participar na hora, todas elas vão receber a gravação do encontro. E em cada encontro a gente vai falar de uma história do Mulheres que Correm com os Lobos. E no final eu vou trazer uma meditação guiada para vocês integrarem as virtudes, as qualidades, os aspectos que são trabalhados em cada história. Então, gente, agora que eu já dei meus recados, vamos falar sobre o tema da aula de hoje. Sim, outro recado também é que as aulas, elas estão sendo gravadas, então eu tô sempre salvando e colocando lá no canal do YouTube. Então, a aula da semana passada sobre o ciclo menstrual, a parte 1 já tá lá no YouTube. A parte 2 da aula sobre ciclo menstrual e arquétipos das deusas estará entre hoje e amanhã, porque eu preciso editar o vídeo. E hoje, o tema da aula de hoje é sobre plantar a lua e a cura da terra. E eu deixei aqui um ícone de perguntas, né? Então, teve algumas mulheres que me mandaram algumas perguntas. E antes de entrar na parte de responder as perguntas, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que é plantar a lua, um pouquinho da história, né? De onde surgiu essa prática, uma das práticas mais faladas e até mesmo uma das práticas mais polêmicas. E também vou chamar a atenção de vocês para outros aspectos que eu considero super importantes de serem ditos quando o tema é ritual. Independente de ser ritual no sagrado feminino ou não, são assuntos que eu preciso avisar vocês, são coisas básicas, mas que infelizmente eu não vejo muita gente falando por aí.
e que é muito importante tanto para sua saúde física quanto espiritual também. Então, gente, o conteúdo, muitas coisas que eu vou falar aqui, elas estão nesse livro aqui, que é gratuito, é só entrar no link e baixar, tá tudo no meu perfil. Qualquer coisa vocês me chamem também no privado ou comentem nos posts. Eu sei que eu tô um pouquinho sumida aqui do Instagram. No final de semana eu sumi porque eu tava trabalhando muito e aí resolvi descansar. Também me deu tendinite, me deu uma dor aqui nos dedos, então tava péssimo pra eu digitar. Então eu acabei ficando mais offline. Mas as lives, eu estou muito comprometida, porque eu gosto muito de estar aqui conversando com vocês e falar dessas coisas. Então, eu estando online ou offline, as lives na segunda e na sexta, às 9 da noite, vão acontecer. Pelo menos nessa quarentena vão acontecer, tá, gente? Então, o que eu vou falar hoje é sobre plantar a lua. Muitas coisas que eu vou falar estão nesse livro aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Nesse aqui. Esse livro tá gratuito, é gratuito, vocês podem compartilhar com as amigas e o link tá no meu perfil. Então, tem esse livro maravilhoso, não é porque eu escrevi não, tá, gente? É que eu fiz com muito carinho pra vocês, porque esse é o livro que eu gostaria de ter lido quando eu comecei meus estudos do Sagrado Feminino. Ia me facilitar muito entender algumas coisas. Então, é esse o livro, as informações que eu vou passar pra vocês estão nesse livro, que vocês podem baixar gratuitamente. O link está no meu perfil. Então, hoje nós vamos falar sobre plantar a lua. Para quem não sabe o que é plantar a lua é um termo carinhoso, né? Uma forma carinhosa de você se referir ao ritual em que você entrega, você oferenda o seu sangue ou devolve o seu sangue à terra. Não necessariamente a natureza mesmo, né? A você ir até uma floresta e oferendar seu sangue menstrual. Pode ser o gesto de você entregar o seu sangue menstrual num vaso, por exemplo, em um vaso de plantas, no jardim da sua casa, etc. Então, lua é uma forma carinhosa de se referir ao seu sangue menstrual. Então, ou seja, plantar a lua se refere a plantar o seu sangue. Então, antes de falar sobre essa questão de como que esse tema surgiu, né, no Sagrado Feminino, aliás, ressurgiu, né, é importante a gente lembrar que há muito tempo atrás não existiam absorventes, né? Não tinham absorventes. Inclusive o próprio vestuário das mulheres, e aí eu tô falando das mulheres ocidentais, não estou falando dos povos indígenas, tá, gente? Mas as mulheres, se a gente pensar há muito tempo atrás, por que as mulheres usavam saias compridas também? Porque era uma forma de também disfarçar esse sangue, porque o sangue ele escorria entre as pernas das mulheres. Então, literalmente, as mulheres, o fluxo de sangue ele era direcionado para a terra, né? Não existia absorvente, não tinha, enfim, não tinha DIU, não tinha nada, né? É importante a gente lembrar disso. Então, desde os princípios, as mulheres devolviam o sangue delas para a terra. O sangue delas escorria entre as pernas e devolvia para a terra, né? Em muitas histórias se conta que era um costume a mulher também fazer o gesto de ficar de cócoras direto na terra e de forma intencional oferecer o seu sangue à terra para fertilizar os campos, para trazer fertilidade às plantações, né? E de fato, isso, gente, desse ponto de vista, isso é algo que não é crendice, tá? Porque o nosso sangue ele é super rico de nutrientes, rico de ferro também. Então, de fato, você dilui o seu sangue, né? Você precisa diluir na água, porque senão você pode acabar matando a planta. Mas se você diluir o seu sangue e regar as plantas,
isso é uma forma de fertilizar as plantas. Os nutrientes que contém no sangue, né, a quantidade de nutrientes, eles acabam fertilizando a terra e melhorando a qualidade das plantas. Então, assim, eu mesma já ouvi de colegas, de irmãzinhas da Jornada das Mulheres. Teve uma mulher arco-íris do grupo que comentou com a gente que ela começou a fazer diluir o sangue e colocar nos vasos. E aí até uma planta que nunca tinha dado frutos, a planta começou a dar frutos. Então, olha que interessante, né? Então, é uma forma bem interessante e natural de você fertilizar as suas plantas. Mas voltando à parte da espiritualidade feminina, né? A questão da prática espiritual feminina, também existiram as tendas vermelhas. Então, o período menstrual era um período muito sagrado, um período em que a mulher se recolhia, que ela, entre aspas, ela se retirava da sociedade e ia cuidar dela mesma. Então, existiram as tendas vermelhas, onde as mulheres se reuniam, e se chamava tenda vermelha, não necessariamente porque a tenda era de um pano vermelho, mas sim porque era um lugar onde as mulheres se reuniam quando estavam menstruadas, e lá elas passavam tempo juntas, cuidando de si, e aí faziam esse gesto, né? Elas ficavam de cócoras direto na terra, entregando o seu sangue, enfim. Tem um filme muito legal que mostra isso. É um filme lindo, lindo. Nossa, chorei horrores quando eu vi. Que se chama A Tenda Vermelha, ou The Red Tent. Tem na Globoplay. Tinha na Netflix, eu acho que tiraram, mas eu acho que agora tá na Globoplay. Então, eu vou até escrever aqui de recomendação para vocês. Se chama Tenda Vermelha. E tem o livro, é baseado no livro também. Então, vocês depois pesquisem esse livro. É um romance que mostra isso também. Dessa sabedoria que esse grupo de mulheres compartilhava. Pronto. Então, coloquei aqui a referência para quem quiser ver um pouquinho mais como eram essas tendas vermelhas, como é que funcionava essa questão das mulheres se reunirem, enfim. Então, no princípio, o sangue menstrual ele era visto como algo sagrado. E isso em um momento mudou, né? A partir do momento que se estabeleceu um patriarcado, um sistema patrifocal, totalmente focado no masculino. E aí depois com os agravantes, né? Porque essa questão de uma visão patriarcal na espiritualidade, isso começou antes do catolicismo, né? Muito antes da Igreja Católica. Então, até no judaísmo, quando a gente tem toda a construção sobre Lilith, sobre Adão e Eva, dali também já tem toda a marginalização do poder feminino. E isso perpassa o sangue, né? De enxergar também a mulher como impura por ela menstruar, por ela derramar sangue, né? Então, isso foi uma construção, né? Isso foi uma construção que depois ficou muito forte com o catolicismo. E se pensar que nós temos aí 2000 anos de um catolicismo que pregou esses valores, então nós temos aí uma construção que vai além da nossa geração. Então, uma construção que afetou gerações de mulheres. Então, nós crescemos ouvindo que o nosso sangue é sujo, que menstruar é feio, que é nojento. São coisas que estão além de nós, que nossas mães ouviram, nossas avós. Então, esse estigma em torno da menstruação, ele vem de antes de nós. É importante nós termos consciência disso. É importante nós termos a consciência disso e de tantas coisas que a gente trouxe conosco de bagagem e que não é nossa, é uma herança desse processo de marginalização do poder feminino, de supressão da espiritualidade feminina.
de negação de todo o poder que a mulher traz em seus múltiplos aspectos, inclusive no menstruar. Então, uma coisa super normal, que é menstruar, começou a ser visto como algo anormal e perigoso, que o homem não poderia ter contato com esse sangue, porque ele poderia até morrer, né? Em alguns mitos foi criado esses valores de que o homem não poderia ter uma relação sexual com uma mulher menstruada, porque ele poderia morrer. Então, sendo que no Tantra, né, em algumas práticas taoístas, tem práticas taoístas que falam do poder do encontro do sangue menstrual com o sêmen, né? Então, tem até agora eu não vou lembrar a história, mas essa história tá até no livro O Legado da Deusa, da Mirella Fowler, que ela fala dessa prática taoísta que era como se fosse uma iniciação para o homem, ou seja, era uma honra, era um privilégio para o homem ele ter o contato com o sangue menstrual, então ter o encontro do sêmen com o sangue menstrual. Então percebam quanta potência, quantas coisas que são super sagradas foi retirado esse poder, essa sacralidade e visto como algo pecaminoso, como algo sujo. Então, a menstruação passou a ser vista como algo vergonhoso, que poderia ser suprimido. Então, lembrem vocês como é que foi essa fase para vocês. Como foi menstruar? O que vocês ouviram? As primeiras palavras que vocês ouviram da mãe de vocês, das amigas, foram coisas boas ou coisas ruins? Então, muitas mulheres elas têm lembranças negativas sobre a menarca, sobre a primeira menstruação. Justamente porque as primeiras coisas que elas escutaram ao menstruar foram coisas negativas, que menstruar dói, que é sujo, que precisa se cuidar, enfim. Então, é algo que nos nossos primeiros ritos de passagem, que é essa passagem da menina para a mulher, que acontece na menarca, todo esse significado, todo esse poder, ele foi apagado. Nós não temos rituais de iniciação, né? Não temos. Hoje, com o resgate do sagrado feminino, eu vejo que tem mulheres que estão ressignificando isso, que quando suas filhas menstruam, hoje elas estão fazendo um ritual, estão preparando um ambiente amoroso e acolhedor para que essa menina, ela cresça conectada com isso, não cresça odiando menstruar, não cresça com vergonha de menstruar, né? A Yane comentou aqui, minhas lembranças são positivas, agora lembrei o quão lindo foi. Que bom, eu fico muito feliz por você. Fico muito feliz mesmo, porque a maior parte das mulheres que eu conheci, elas não têm lembranças positivas sobre esse momento da primeira menstruação, né? A Lígia comentou, realmente a responsabilidade de ser mulher e mudar o comportamento por conta disso. Exato, então essa consciência sobre essas histórias antigas, sobre essas práticas ancestrais de espiritualidade feminina, ela nos ajuda a entender o quanto o ser mulher hoje, para nós, passou por uma construção social e que em muitos aspectos a gente continua reproduzindo coisas que nós nem sabemos o porquê ou de onde vem. Então, gente, por isso que eu bato tanto na tecla de que a mulher, a espiritualidade feminina, tem a ver com consciência. Então, que as mulheres só serão realmente livres, e aqui isso conversa com o feminismo também, mas as mulheres só serão realmente livres a partir do momento em que elas forem 100% conscientes das escolhas delas. Porque hoje nós não somos conscientes do nosso corpo, das coisas, por que a gente pensa de determinadas formas, a gente não tem consciência de todo esse processo de construção que teve no ser mulher, né? Então, e essa falta de conexão com a nossa natureza cíclica, e eu falei muito disso, dessa ciclicidade feminina, eu falei nas outras 2 aulas, então eu recomendo que vocês vejam.
essa falta de conexão é denunciada pelo nosso corpo. Então, um momento de muito poder, que é esse período menstrual, a gente silencia, seja com absorventes, com remédios, porque não entendemos e ninguém nos ajudou a entender. Por isso, hoje, a mulher traz em seu ventre uma série de desequilíbrios vindos do sistema do feminino individual, né, da individualidade dela, e do coletivo do feminino ferido. Então, de todo esse processo que eu já mencionei para vocês, né, que não está além de nós, foram gerações de mulheres que tiveram seu poder suprimido. Então, o resgate da prática ancestral de oferecer o sangue à terra veio através do movimento Plante a Sua Lua. Então, nesse ponto, o movimento de resgate do sagrado feminino, ele foi se intensificando a partir dos anos 80, quando teve todo o movimento pela sustentabilidade do nosso planeta. Então, aí também entrou a questão do ecofeminismo, aquela mulher que reconhece o seu papel enquanto contribuição para a natureza, não somente de se conectar espiritualmente, mas de refletir o que eu posso fazer para reduzir o meu impacto do meu consumo no planeta. Então, aí teve toda essa questão de pensar em formas ecológicas de absorventes, né? Porque os absorventes descartáveis, eles demoram centenas de anos para se desintegrar e possuem uma série de substâncias que são ruins até pra gente, né? Para quem não sabe, o absorvente interno, aquele OB, ele possui substâncias que incentivam o sangramento. Então, a mulher sangra mais do que deveria, por causa de uma substância que tem nesse absorvente, justamente para te incentivar a comprar mais absorvente. Tem absorvente que possui amianto na composição, né? Então, assim, por isso que eu falo tanto da questão da consciência. Se a gente soubesse todas as substâncias tóxicas que existem nas coisas que nós consumimos, inclusive nos absorventes, nós repensaríamos muitas escolhas. E aí, legal o depoimento da Jaque, ela comentou aqui: depois que comecei a plantar minha lua, tantas coisas mudaram para mim. E muda mesmo, porque é um processo de conexão. Então, assim, gente, agora eu vou falar do ritual, né? Do ponto de vista científico, não tem nenhuma comprovação científica de que o gesto de você devolver o seu sangue à terra cura alguma doença, tá? Não tem nenhuma comprovação científica. Mas o que nós temos do ponto de vista de observação, do ponto de vista empírico, é que, e eu falo também por experiência própria, porque depois que eu comecei a fazer esse ritual, eu também tive muitas mudanças na minha vida. Então, o que nós temos, do ponto de vista de experiências, nós temos hoje milhares de mulheres que fazem essa prática e que, com objetivos, né? Elas fazem porque você pode ter qualquer objetivo, desde a cura de uma doença ou até mesmo fertilizar algum projeto. Então, várias mulheres tiveram resultados, seja no nível físico, seja no nível mental, emocional, ao fazer esse ritual, tá? E como é que faz? Então, vou explicar para vocês. Porque vocês podem fazer um ritual, e é importante entender que num ritual a gente estabelece uma conexão mental. Então, todo ritual a gente tem um objetivo, a gente não faz por fazer, né? Então, no caso, vocês podem fazer tanto no sentido simbólico ou também ajudando as plantas de vocês, né? Que aí, nesse caso, vocês precisam tomar cuidado aí com a como é que fala? Com a concentração do sangue, porque se vocês jogarem sangue puro nas plantas de vocês, pode ser que as plantas morram, tá? Então, assim, a gente pode plantar num jardim, pode plantar num vaso. Então, eu vou explicar o passo a passo e depois eu vou falar de algumas observações, de algumas coisas que vocês precisam
ter em conta, tá? Então, até a Tamires comentou aqui, meus sintomas da TPM melhorou demais. Justamente porque é um ritual que nos conecta e ressignifica esses traumas ancestrais, né? De todas essas gerações que carregam esse estigma, essa culpa por menstruar. Muitas mulheres carregam culpa, sentem culpa por menstruar. E não sabe nem de onde que vem essa culpa. Então, quando a gente faz esse tipo de ritual, a gente está ressignificando a nossa relação com o nosso corpo também e consigo mesma. Então, como é que faz o ritual de plantar a lua? Então, a primeira coisa, para fazer isso, você precisa utilizar um absorvente de pano, calcinha menstrual ou coletor. Se você usar absorvente descartável, não dá, tá? Para você plantar a lua usando absorvente descartável. Você tem que ter algum meio de coletar esse sangue da forma mais pura possível, até porque, como eu já expliquei para vocês, os absorventes... agora voltou, gente. Deu uma travadinha, porque muita gente usou na internet, então tá travando, né? Mas essa live vai ficar gravada. Se alguém perdeu alguma parte, depois reassistam o vídeo, tá? Então, até essa questão das proteções eu ensino mais para as mulheres que fazem parte dos círculos, porque eu considero algo muito importante de ser passado e que precisa desse cuidado. Mesmo sendo sagrado feminino, não tá ligado a nenhuma religião, não, mas nós estamos lidando com energia. Então, tudo que a gente fala que tem a ver com manipulação energética, com coisas que nós queremos transformar, nós precisamos de uma proteção. Porque sempre haverão forças, influências energéticas contrárias aos nossos objetivos. Então, a gente precisa se proteger, tá, gente? E aí, como é que faz esse ritual? Faz com calma, de acordo com o que você sentir. Então, você pode se preparar. Sobre a quantidade de sangue, gente, não precisa fazer com o sangue do período inteiro, tá? Então, o ideal é vocês fazerem nos primeiros dias da menstruação, porque é quando o sangue tá mais vivo. Não use aquela borra, né? Que a gente chama de borra. Aquele sangue marrom de final de menstruação. Pega o dia que tá com sangue mais vermelho, mais abundante, e aí você faz o ritual, tá? Pode ser com sangue de um dia só, tá, gente? Se vocês não conseguirem fazer naquele dia, vocês podem guardar. O ideal seria guardar na geladeira por até, no máximo, 3 dias, e aí depois fazer. Por que no máximo 3 dias? Porque o sangue ele é um material orgânico. Então, quando entra em contato com o ar, ele desencadeia um processo de decomposição. Então, ainda mais se você for usar esse sangue para fertilizar suas plantas, então é importante você fazer com o sangue o mais fresco possível, tá, gente? Então, faz isso com calma, prepara o ambiente. Se quiser, acende uma vela. Faz um sistema de proteção, então com seu pensamento mesmo, ancora a proteção, pede proteção, visualiza uma proteção, tá? E se você busca a cura de algum aspecto do seu feminino ou a cura de alguma doença, pode ofertar com esse objetivo também. E com sentimento de amor e gratidão ao seu ventre e à terra. Então, o item mais importante é o quê? É o seu amor e a sua gratidão. Então, é um ritual de agradecimento, não é um ritual de lamentação. Então, você vai pedir, você pode ir lá e pedir, você pegar esse sangue e fazer esse gesto de agradecimento e pedir que a Mãe Terra te dê forças para curar tal e tal coisa, né? E mulheres que não menstruam? Como é que faz mulher que não menstrua? Como é que faz esse ritual? Dá para fazer? Mulher que está na menopausa? Dá. Você pode fazer esse ritual e aí também vai ser de forma simbólica. Você pode utilizar vinho ou suco de uva para simbolizar o seu sangue. E aí você faz o ritual da mesma forma, tá? E aí, vocês podem refletir. Eu deixei isso no livro, tá, gente? Então, baixem o livro. Tá lindo demais esse livro. Então, eu deixei isso que eu vou falar agora,
Tá até aqui nessa parte do livro. Então, você, para refletir, ao plantar a lua, você também pode fazer as seguintes reflexões que te ajudarão a realizar o ritual com objetividade. Então, antes de fazer o ritual, você pode, na véspera ou momentos antes, refletir e para te ajudar a intencionar na hora do ritual, você pode refletir. Ao plantar a lua, o que você deixa ir, o que você quer deixar ir, quer desapegar. O que você quer plantar nessa lua? E aí, esse plantar pode ser em questão de parte material, conquistas, sentimentos, enfim, o que você quer plantar no próximo ciclo. Então, nesse ritual de plantar a lua, você pode intencionar, de acordo com o que você quer plantar no próximo ciclo, você vai lá e faz o ritual. E pelo que você é grata, então liste 3 coisas pelas quais você é grata, você foi grata nesse último ciclo, 3 coisas boas que aconteceram. Não é possível que num ciclo inteiro, em 30 dias, você não é grata por nada. Então, é uma sugestão, tá, gente? Que vocês podem usar para fazer o ritual de vocês e potencializar a intenção de vocês. A Tamires comentou aqui: eu acendo um incenso com a intenção, ligo o mantra e já dou início no ritual antes de entrar para o banho. Saio e planto minha linda lua. Que lindo, Tamires, é uma ótima sugestão de ritual. Vocês podem colocar músicas, mantras, enfim, pode se arrumar, né? Então, para quem quer trabalhar, fica a dica também para as mulheres que querem trabalhar muito esse aspecto da autoestima. Vocês, quando fizerem os rituais, vocês podem se arrumar, se maquiar, cuidar de você, como se fosse sair numa festa mesmo. Ter esse ritual de autocuidado. Então, isso é uma outra coisa que potencializa esses rituais para autoestima. Então, você fazer um ritual para autoestima, para amor próprio, e ali, antes daquele ritual, você, além de se preparar espiritualmente, você ainda se arrumar, você se produzir, arrumar o cabelo, passar batom, colocar uma roupa bonita. Então, ali você já tá chamando, já tá atraindo esse amor próprio, essa autoestima para você, porque você já está movimentando, você está tendo uma atitude em relação a isso, que é se arrumar, que é ficar bonita para você mesma, não é para outras pessoas, é para você mesma que você está se arrumando para fazer o ritual. Então, também tem tudo a ver. Agora eu vou ler as perguntas de vocês. Deixa eu ver aqui. E adorei saber os comentários aqui de vocês. Eu fiz algumas vezes plantar a lua, porque quem acompanha aqui e já olhou os destaques deve ter visto que eu faço várias coisas com a minha lua. Eu já fiz pó, já passei no rosto, já fiz máscara, enfim. Então, e aí eu estou agora no momento, eu estou num processo de procurar formas de usar absorventes, né? Então, eu estou pesquisando, porque eu parei de usar o coletor. Até quero fazer uma live depois sobre isso. Então, quem quiser que eu faça uma live sobre coletor, manda coraçãozinho para eu saber. Porque o coletor, ele é ótimo, mas a longo prazo, ele começou a me dar cólica. E depois, eu falando com outras mulheres, percebi que eu não fui a única. Então, o coletor, ele me trouxe... A longo prazo, ele me trouxe alguns desconfortos. Então, hoje eu uso poucas vezes o coletor. E até do ponto de vista energético, eu acho mais bacana o sangue realmente descer pelo canal vaginal. Então, ele já faz aquele movimento de limpar mesmo. Ele sai do útero e já limpa o canal vaginal. Então, hoje, no meu ponto de vista, eu defendo formas de absorventes que deixem sangrar. Então, o coletor é maravilhoso se você precisa ir para a praia, precisa ir na piscina, né? Então, não sou contra o coletor. Mas pro meu corpo, eu não uso mais ele com frequência, porque ele começou a me dar muita cólica. Me dá muitas dores, assim, umas dores que até irradiavam, assim, pra cima. Então, eu só uso o coletor poucos dias, em poucas ocasiões. Mas, ao mesmo tempo, os absorventes de pano, eu não me acostumei também. Eles vazaram
Então, eu estou pesquisando uma calcinha menstrual para testar, para ver se eu consigo me adaptar. Então, é isso. A Débora, agora que eu vou começar a responder as perguntas, a Débora mandou uma pergunta muito interessante. Gostaria de saber sobre se pode acontecer catarses após o ritual de plantar a lua. Então, para quem não sabe o que são catarses, catarse é uma palavra que significa limpeza. Então, quando uma pessoa passa por uma catarse, ela passa por um processo de limpeza não somente espiritual, mas que também pode ser emocional e físico. Do ponto de vista físico, uma catarse física pode trazer dores de cabeça, diarreia, crise de rinite, sinusite, né? As ites atacam, dores. Do ponto de vista emocional, a catarse emocional pode trazer choro, sensibilidade, alterações de humor, que a pessoa fica muito irritada, fica muito sensível. Então, vai depender muito, né? Os rituais, independente de ser ritual no sagrado feminino ou não, os rituais podem sim trazer catarses, mas tudo depende, cada caso é um caso. Tem pessoas que vão passar por isso, e até tem pessoas que têm crenças limitantes em relação a isso. Então, tem pessoas que só realmente acreditam que se curaram, acreditam que tem algo acontecendo quando passam por catarse. Ela não consegue imaginar uma cura sem catarse, então tem esse lance também. E aí depende do processo pessoal de cada um, de se precisa realmente ter essas catarses ou não para o processo da pessoa. Então, eu já tive nas rodas de mulheres, né, que eu facilito, e nos cursos que eu já participei também, eu mesma já passei por algumas catarses, mas ali eu entendi o que me levou àquela catarse. Então, no meu caso, pelo menos, os casos em que eu tive catarses foram casos em que realmente tinha muito desequilíbrio, então tinha muita merda embaixo do tapete, e aí precisava vir à tona toda essa merda para liberar, para limpar. Então não tinha como ser uma coisa tranquila de acontecer, entendeu? Então, cada caso é um caso, né? Então, não é uma regra, mas pode ter catarse depois de plantar a lua, ou depois de fazer qualquer outro ritual? Pode, mas não é uma regra. A Débora comentou das cólicas com coletor. Então, Débora, e aí depois eu fui ler, tem toda a questão que pode formar um vácuo de ar, e aí esse vácuo causa dores. Enfim, hoje eu vi mulheres que tiveram, como é que fala? Acho que é prolapso que fala, com uso de coletor. Então, assim, hoje em dia, de acordo com a minha vivência que eu tive com coletor, eu tenho as minhas ressalvas quanto ao uso de coletor, até porque não tem nenhuma pesquisa científica que mostra se ele é 100% seguro. Então, nós, mulheres que somos dessa geração, que começamos a usar esses coletores, nós estamos sendo as cobaias, né? Porque era um produto que não existia antes, então não tem nenhuma base, nenhuma pesquisa que comprove se o coletor é 100% seguro ou se ele tem efeitos colaterais. Mas esse efeito de ter cólicas é algo que eu ando percebendo que as mulheres podem ter. A Dança de Tara Chile comentou também que teve uma má experiência com o coletor menstrual, que a vagina dela se estressou muito. Então, realmente, é de se pensar, né? É de se pensar. Gracias por tu contribución, Dança de Tara Chile. Muitas gracias. Então, deixa eu ver aqui as perguntas que vocês me mandaram. Às vezes podemos estar fazendo isso com boa intenção, mas estar sendo usadas. Então, aí que entra a questão que eu falei da proteção energética, tá? Então, vocês fazer alguma prática de proteção antes de qualquer ritual. E não tem essa coisa de, eu vou fazer por curiosidade, eu vou fazer de brincadeira. Gente, não existe esse negócio de brincadeira.
Então, é a questão do comprometimento. Espiritualidade é coisa séria. Quer fazer um ritual? Você é plenamente capaz de fazer. Mas tenha amor e tenha respeito, principalmente quando a gente fala de trabalhar com a natureza. Tenha muito respeito, né? Porque a gente já tá ferrando demais o nosso planeta. Então, eu queria até falar isso, que nós podemos... O tema é sobre plantar a lua e a cura da terra. Então, nós também podemos plantar a lua intencionando a cura do planeta Terra, intencionando a cura das mulheres do planeta. Então, assim, quando a gente se reconecta com o nosso planeta, quando a gente se conecta com a nossa ciclicidade interna, a gente começa a descobrir a nossa natureza interior e a entender essa natureza exterior que nós não compreendemos. Então, plantar a lua é uma prática que tem muito a ver, assim como qualquer outro ritual em que nós utilizamos as forças da natureza, ela tem muito a ver com a reconexão com a natureza, com a terra, e tudo que tem a ver com trabalhar com a natureza, no sentido de rituais, é preciso muito amor e muito respeito mesmo. Deixa eu ver aqui outra pergunta aqui. E aí também pode ser usado para magia negativa, né? Que para mim magia não tem cor, magia tem polaridade. Então, magia negativa, que é aquela magia com intenções ruins, com intenções de prejudicar alguém, de manipular, com qualquer intenção que desrespeita a escolha do outro. Então, qualquer ritual, não somente plantar a lua, qualquer ritual, se você quiser usar para uma intenção ruim, você pode. A questão é se você vai saber fazer isso e se você vai aguentar as consequências, né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, existem rituais de magia negativa, de amarração amorosa, que usam sangue menstrual. E a questão é que esse tipo de ritual em específico, por exemplo, essa amarração que usa sangue menstrual, traz consequências terríveis, porque para desfazer depois é terrível. Então, as pessoas fazem as coisas, elas querem plantar, mas não querem colher o que elas estão plantando, né? Então, cada uma é livre para fazer o que quiser. A questão é, você vai assumir as consequências disso? Você vai aguentar? Porque depois não adianta reclamar, porque você plantou. É lei da ação e reação. Toda ação gera uma reação. E quando a gente fala de desrespeitar a lei, não tem como dar jeitinho brasileiro. Você pode dar jeitinho na justiça dos homens, mas na justiça divina não. Então a lei é certeira. Você muitas vezes a pessoa recebe na hora a ação da lei, né? Então, também muito cuidado, por isso que eu falei também dos cuidados de onde fazer esses rituais com sangue, não compartilhar, né, o seu sangue com pessoas que você não conhece, porque a pessoa pode fazer uma coisa negativa contra você, e aí vai ser bem complicado de desfazer. Entendi, Débora. Sim, eu aproveitei para falar disso também. Mas sobre a questão de algum espírito negativo se aproveitar da sua energia, se você faz uma prática de proteção energética, e claro, não planta a sua lua em qualquer lugar, né? Por isso que eu falei, gente, escolham bem o lugar, né? Se não tiver nenhum lugar assim, compra um vaso, coloca a terra dentro e faz de forma simbólica, que vai dar resultado do mesmo jeito, tá? Então, e façam a proteção energética, né? Eu não sei como é que tá a casa de vocês, então façam alguma prática de proteção energética, seja uma oração de proteção ou uma visualização, mas façam prática de proteção, independente do ritual, tá? Mas principalmente, eu estou ressaltando isso da questão de plantar a lua, principalmente porque o sangue é um item muito poderoso e que, de fato, né, pode atrair seres negativos
Enfim, dependendo de como você fizer, de onde você fizer, da intenção que você tiver, né? E, assim, a gente sente quando tem coisa errada. Então, assim, se você acha que você está sofrendo algum tipo de perturbação espiritual, ou a sua casa está sofrendo algum tipo de perturbação espiritual, procure ajuda, tá? Não precisa ser comigo, tá? Eu também faço isso, essas limpezas energéticas, né? Então, no meu trabalho como terapeuta, eu tenho ferramentas para fazer descarrego, desobsessão, enfim. Então, eu também faço isso, mas não precisa ser comigo, tá, gente? Podem procurar, procurem um terreiro, procurem alguém de que vocês confiam, enfim, para ajudar vocês. Vamos lá, mais perguntas aqui. Verdade que plantar a lua ajuda a diminuir a dor da cólica menstrual? Pode ajudar a diminuir? Pode. E aí, se você fizer, né, se você começar a fazer esse ritual com essa intenção, pode contribuir e muito. Então, eu até comentei isso na outra aula, por experiência própria. Quando eu comecei até a ser guardiã dos círculos, a fazer os círculos ano passado, e eu tive vários processos de catarse. Comecei a sentir coisas que eu nunca tinha sentido, cólicas horrorosas. E fazendo os rituais, inclusive o plantar a lua, eu comecei a fazer. E aí as coisas foram se acalmando. Então, e eu percebo que as minhas cólicas estão muito atreladas a quando eu tenho, né? Estão muito atreladas a como eu passei meu mês. Se eu trabalhei muito, se eu desrespeitei meu tempo de descanso, e aí chega no período menstrual, o meu corpo cobra conta. Então, para quem tem cólicas, analisa isso também, esse ponto, essas questões, porque muitos desequilíbrios em relação à menstruação estão ligados a causas emocionais, né? Então, na ginecologia natural se fala muito disso, se fala muito da prevenção através da cura da causa, das causas emocionais do desequilíbrio. E se a mulher traz isso desde muito nova, se ela já traz esses sintomas muito intensos, pode ser até coisas foi o que eu falei do começo da live, sobre questões de herança ancestral. Então, há um padrão que ela traz no útero dela que é ancestral, da mãe, da avó. Então, culpas, medos, enfim, desequilíbrios que não vêm dela em si, do indivíduo, e sim coisas que ela traz da linhagem ancestral feminina. E isso pode ser tratado, né, além da parte médica, claro, né, gente, não substitui tratamento médico, mas vocês podem buscar tratar a causa, tratar a parte energética, a parte emocional através dos rituais. Então, uma das coisas que ajuda quando a gente fala de tratar a memória ancestral feminina é a limpeza de memórias uterinas, que nós vamos falar sobre isso na sexta-feira. Então, a próxima aula, sexta-feira às 9, é sobre limpeza de memórias uterinas, o que é e para que serve. Então, alguém tem mais alguma dúvida sobre plantar a lua, sobre como pode nos ajudar, sobre contraindicações, como fazer? Porque nós estamos caminhando para o final da nossa live. Nós estamos caminhando para o final. Se alguém tiver alguma pergunta sobre esse tema, pode deixar aqui. E gratidão para quem assistiu. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço demais quem acompanhou. Muchas gracias a las chicas de outros países que acompanharam. Muchas gracias. E Namas Deusa, a deusa que é em mim, saúde a deusa que há em cada uma de vocês. Beijinhos.